A Suécia revolucionou o campo de batalha ao tornar os tanques praticamente invisíveis. A família CV-90. Os tanques de suporte de infantaria de ponta são armados com poderosos 120 mm ou 105 mm, atingem 70 km/h, resistem a impactos de munição de 30 mm e 14,5 mm, sendo ágeis o suficiente para superar seus inimigos. Mas desde que se juntaram à luta da Ucrânia, esses tanques receberam uma atualização que muda tudo. Por quê? Agora você os vê, agora não. A arma secreta? O sistema de camuflagem móvel Barracuda da Suécia vai além de simplesmente se misturar ao ambiente. É um mestre do disfarce, enganando olhos humanos e sentidos modernos igualmente. Imagine um tanque movendo-se furtivamente por florestas, campos nevados ou mesmo sob radares. Esse é o poder do Barracuda. Mas como a camuflagem, uma tática de sobrevivência emprestada da natureza, evoluiu para essa tecnologia de ponta usada em campos de batalha? Tudo começa com o truque mais antigo da natureza, a camuflagem. Por milhões de anos, predadores e presas contaram com a camuflagem para sobreviver, usando cores e padrões para desaparecer em seus arredores. Os humanos não criaram esse conceito. Inspirados pelo mundo natural, os primeiros marinheiros pintavam seus navios de verde azulado para se camuflar no mar. Aproximando-se sorrateiramente das costas inimigas, sem ser detectado pelo século XIX, exércitos como o de Portugal equiparam seus soldados com uniformes camuflados, misturando-os às paisagens áridas da Península Ibérica. Mas a verdadeira revolução veio no início do século XX. Graças ao zoólogo Abbot Tyer, seu livro Concealing Coloration in the Animal Kingdom introduziu ao mundo o conceito de coloração disruptiva, padrões ousados que quebram a forma de um objeto, tornando-o mais difícil de ser detectado à distância. Estrategistas militares rapidamente adaptaram suas ideias, e o camuflado como conhecemos nasceu. Durante grande parte do século XX, funcionou como mágica. Soldados e tanques desapareciam em seus ambientes, enganando o olho humano com facilidade. Então a tecnologia mudou tudo. Sensores infravermelhos, radar e scanners eletromagnéticos deixaram a camuflagem tradicional obsoleta. Tanques e veículos brilhavam nas telas inimigas, forçando militares a repensar como se ocultar. A Suécia está levando-se a camuflagem ao próximo nível. O sistema móvel Saab Barracuda não é só tinta ou padrão inteligente, é um escudo de alta tecnologia. Usando materiais especiais, absorve e interrompe sinais infravermelhos, de radar e até ultravioleta, tornando veículos como o Combat Vehicle, Ninety, quase invisíveis para sistemas modernos de detecção. O sistema Barracuda permite que tanques se misturem perfeitamente ao entorno. Não é apenas sobre furtividade, mas sobrevivência em um campo de batalha dominado por drones, mísseis e sensores. O Barracuda é projetado para enganar não só a visão humana, mas as máquinas, criando uma defesa multicamada que torna um veículo praticamente indetectável. Como isso se relaciona com a história geral da camuflagem? A coloração disruptiva, um termo da natureza defendido por zoólogos como Tyer, ainda é usada em sistemas como o Barracuda. Os padrões e texturas na camuflagem são feitos para quebrar contornos e confundir observadores. Mas o Barracuda vai além, protegendo veículos de radar e imagens térmicas ao imitar o ambiente. A guerra moderna exigiu mais do que os truques da natureza, e a Suécia entregou. Agora, tanques como o 10590 não estão apenas escondidos, eles são invisíveis para os sistemas de detecção mais avançados. E é aqui que a história retorna ao campo de batalha atual. As capacidades avançadas do Combat Vehicle 90, combinadas com o sistema Barracuda, já impactam a Ucrânia, onde esses tanques invisíveis estão se mostrando uma das armas mais potentes contra as forças russas. Mas como a camuflagem de ponta se compara aos princípios que a inspiraram? O trabalho de Tyer foi expandido por Hugh Koch em 1940, enfatizando que a camuflagem era melhor quando usava contraste e superfícies continuamente quebradas, em vez de uma única cor e padrões fixos. Esse conceito surgiu a tempo para a Segunda Guerra Mundial, quando os militares adotaram prontamente a camuflagem para tropas e veículos.
A camuflagem no século XX baseou-se na ideia de que a visão humana diurna era uma das principais formas das Forças Armadas obterem informações e se orientarem no campo de batalha. Para isso, a camuflagem foi projetada para contrariar e prevenir sombras ou usar cores disruptivas para enganar o olho humano. Porém, a camuflagem tradicional pode iludir olhos humanos, mas não necessariamente os artificiais. A guerra moderna usa sistemas de detecção adicionais, como iluminação infravermelha e radar, que dispensam os espectros de luz visível tradicionais para localizar alvos. Com essa tecnologia, não importava realmente se os soldados ou veículos estavam pintados de verde ou em vários tons de marrom. Eles se sobressairiam igualmente no cenário monótono. Ademais, novos sensores passaram a acessar mais do espectro eletromagnético, tornando as táticas tradicionais de ocultação quase uma perda de tempo e recursos, especialmente na guerra mecanizada. Este problema é maior para veículos militares como tanques, que emitem assinaturas em todo o espectro eletromagnético, tornando-os visíveis para a maioria dos sistemas de detecção. E é aqui que as inovações suecas estão fazendo uma diferença significativa. O novo sistema de camuflagem móvel Saab Barracuda, MCS, é projetado para iludir a visão humana e computacional, com tecidos que interrompem a maioria das ondas eletromagnéticas. Além da coloração disruptiva tradicional, o sistema Barracuda objetiva aumentar a sobrevivência dos veículos em quase todos os ambientes. O sistema cria uma camuflagem multicamadas que deve tornar o veículo invisível para sistemas informatizados. O primeiro aspecto do MCS Barracuda é o esquema de cores fosco, permitindo que um veículo se misture com ambientes naturais, como folhagem, terra e até neve. O sistema Barracuda é personalizável e vem em várias cores. Ele não é aplicado como tinta, mas como uma lona protetora sobre os veículos existentes. Isso permite que ele seja colocado e trocado em veículos à vontade, permitindo que os militares criem estratégias de combate mais adaptáveis que aproveitam a geografia e paisagem para uma camuflagem eficaz. É exatamente este sistema de camuflagem avançado que faz o Barracuda se destacar. O material e padrões texturizados do Barracuda são feitos para desviar a luz infravermelha e ultravioleta. Uma cobertura Barracuda em um tanque dificulta significativamente sua detecção por equipamentos de visão noturna. Isso torna os tanques com esse sistema muito mais manobráveis e operacionais à noite ou em condições climáticas adversas. Além disso, a Barracuda ajuda os objetos a ocultarem suas assinaturas térmicas, pois a lona se adapta à temperatura do ambiente. O material separa o calor interno do objeto ou pessoa, seu revestimento, do ar circundante. Em vez disso, a temperatura da lona está mais relacionada ao calor exterior, convectando a radiação do ambiente e dissipando qualquer excesso. Assim, uma câmera térmica apontada para um objeto que usa o sistema Barracuda provavelmente só verá a assinatura térmica do entorno, não do próprio objeto. O sistema também protege contra a detecção por radar e infravermelho de curto alcance. Isso acontece porque a lona dispersa as ondas de rádio do radar. Um radar emite um sinal de micro-ondas, com comprimento de onda maior que a luz visível, em uma direção específica. Geralmente, os objetos que as ondas colidem as desviam de volta para uma antena captar o sinal. A forma, tamanho, distância e velocidade do objeto são calculados usando a diferença entre as frequências de onda de saída e entrada. Porém, o tecido Barracuda dissipa as ondas de rádio de forma a replicar mais fielmente o solo ou a paisagem. Um objeto imóvel coberto com Barracuda, então, está imitando mais de perto seu ambiente. Essa é uma das desvantagens da interferência de radar. É mais eficaz em objetos estacionários do que em móveis, como tanques. Mesmo assim, para objetos em movimento, a dispersão de micro-ondas pode oferecer proteção extra contra mísseis guiados por radar, dificultando que sejam atingidos à distância. Por fim, a lona Barracuda também possui ótima refletância ultravioleta. Isso faz o sistema oferecer mais proteção em ambientes com neve ou gelo. A lona reflete a luz ultravioleta do sol ou de fontes artificiais, agindo como a neve no chão. Isso difere dos corpos sólidos convencionais, que absorvem a maior parte da radiação ultravioleta recebida.
O camuflado pode funcionar melhor em quase todos os tipos de clima e condições climáticas, desde que o exército esteja equipado com um modelo que corresponda ao ambiente externo. Discutimos as capacidades físicas do sistema, mas como ele é aplicado aos veículos? Diferente do camuflado tradicional, geralmente pintado ou com lonas, o Barracuda também é uma cobertura de veículo personalizável. Diferente de uma lona solta, a cobertura se encaixa perfeitamente no chassi do veículo, permitindo que ele continue operando mesmo camuflado. Além disso, o sistema é adaptável e compatível com praticamente qualquer veículo. Voltando ao primeiro exemplo de um veículo que usa o sistema Barracuda, o já citado CV90 sueco. O CV90 é uma família de veículos de apoio à infantaria, ou tanques, desenvolvidos pela Suécia desde o início dos anos 1990. A Suécia doou até o momento 50 veículos equipados com o sistema Barracuda para a Ucrânia. O CV90 foi projetado com uma menor assinatura de radar e eletrônica em relação a modelos anteriores de tanques e veículos de apoio à infantaria. Com a adição do Barracuda, o veículo pode se tornar praticamente invisível para a maioria dos sistemas modernos de detecção russos. Uma das características distintivas do CV90 em comparação com outros IFVs modernos, como o M2 Bradley, é seu conforto e durabilidade inerente. O veículo possui um compartimento de tropa ergonômico, com ar-condicionado que acomoda 2 tripulantes e 6 soldados de infantaria. O tanque possui sistemas de proteção química, biológica e radiológica pessoais e coletivos, permitindo operação em áreas inacessíveis para veículos de infantaria, enquanto apoia diretamente o esquadrão de infantaria mecanizada. O tanque também utiliza sistemas avançados de guerra eletrônica, como bloqueadores de rádio que podem desativar sinais de drones. Esta é uma especificação crucial, já que a guerra de drones se tornou uma das formas mais comuns que ambos os lados usam para obter inteligência e vantagem no campo de batalha. Ucrânia e Rússia estão utilizando drones comerciais equipados com minas anti-tanque, permitindo que atuem como drones kamikaze, móveis por uma fração do custo dos sistemas militares convencionais. Os drones podem manobrar ao redor de objetos, localizar alvos usando vários sistemas de detecção e detonar o armamento ao impacto. O sistema de interferência de rádio do CEM 590, combinado com a camuflagem Barracuda, reduz a probabilidade do veículo ser notado, especialmente à noite quando os drones têm capacidade limitada de visão noturna em infravermelho próximo. Para a Ucrânia, isso pode representar uma melhoria significativa em suas capacidades operacionais noturnas. Com a adição de Combat Vehicle 90S à frota de veículos, juntamente com os M1 Abrams e M2 Bradleys, doados pelos Estados Unidos da América, que também possuem óptica noturna, mais comandantes podem lançar ofensivas noturnas, quando os russos estão praticamente às cegas. Porém, diferente dos Bradleys, o 100V90 tem visão térmica tanto para o comandante quanto para o atirador. Isso permite que a tripulação rastreie alvos em múltiplos lados de forma independente, aumentando as chances de ataques bem-sucedidos no território inimigo. O veículo também possui capacidades ofensivas e defensivas. Ao contrário da maioria das doações da OTAN, que eram de modelos antigos ou obsoletos, a Suécia doou Combat Vehicle 90 e 40 Cs para a Ucrânia, considerados veículos domésticos de última geração que o próprio exército sueco possui. O Combat Vehicle 90-40 100 está equipado com um alto canhão de 40 mm de tiro rápido estabilizado. O canhão de 40 mm tem um poder de fogo muito maior do que o tradicional canhão de 25 ou 30 mm, que helicópteros de ataque e veículos de apoio à infantaria, como o M2 Bradley usam. Foi relatado que os Bradleys, equipados com um alto canhão de 25 mm, derrubaram os tanques T-90 mais modernos da Rússia. Teoricamente, o canhão maior do CV90 pode perfurar praticamente todos os veículos terrestres. A versão alternativa, o CV935, abriga um impressionante alto canhão de 35 mm. Apesar de ser uma versão de potência levemente inferior aos 40 mm, sua principal vantagem é que o veículo em si pode carregar mais munição.
dado que até mesmo uma rodada de 35 mm pode ser mortal para a infantaria, e tanques mais antigos, o Combat Vehicle 9035 é mais do que suficiente para causar sérios danos nas linhas de frente sem precisar recuar e reabastecer. No lado defensivo, os Combat Vehicle 9040 vêm com uma armadura completa, projetada para resistir à maioria dos ataques ofensivos. A armadura composta múltipla deve proteger o veículo contra minas, dispositivos incendiários e mísseis balísticos. Quando combinados com dissuasores de guerra eletrônica, como interferência de radar e proteção a laser, esses veículos de apoio à infantaria são praticamente invulneráveis em comparação com a maioria dos outros veículos que Rússia e Ucrânia tinham no início da guerra. O CV-90 também possui manobrabilidade muito superior à de um tanque tradicional. As esteiras opcionais, Sopwith de borracha, são mais leves e silenciosas que os designs metálicos, reduzindo vibrações e melhorando a velocidade máxima do veículo, com alguns Combat Vehicle 90 atingindo de 43 a 45,5 km/h. Dependendo da variante, essas melhorias são reforçadas por um potente motor V8 de 1.000 cavalos e eficiência de combustível aprimorada, proporcionando um alcance operacional de até 560 milhas. A combinação desses fatores torna os Combat Vehicle 90s um dos veículos de suporte à infantaria mais móveis e destrutivos já criados. Com a adição do novo sistema Barracuda, incluído em todas as doações, obtém-se um dos veículos terrestres mais potentes vistos até agora na guerra da Ucrânia. O histórico do CV-90 na Ucrânia tem sido impressionante durante sua primeira exibição no verão de 2023. Os veículos permitiram que o exército ucraniano realizasse mais operações ofensivas. Os Combat Vehicle 90 foram fundamentais para ir atrás das linhas inimigas. Com habilidades naturais de interferência eletrônica e camuflagem, eles ultrapassaram as defesas russas e prejudicaram as linhas de suprimento da infantaria, reduzindo a capacidade do inimigo de montar um ataque avassalador. Os Combat Vehicle 90, equipados com autocanhões de calibre maior que os veículos de apoio à infantaria atuais, podem atuar como tanques improvisados, especialmente contra tanques russos antigos, como o T-80 ou o T-72. Eles poderiam fornecer fogo supressor contra a infantaria e veículos, reduzindo a necessidade de veículos especializados que retardariam esquadrões mecanizados ou mistos. Isso permitia à Ucrânia poupar seus tanques de batalha principais para as linhas de frente ou situações que exigiam mais poder de fogo de médio alcance. A 21ª Brigada Mecanizada Ucraniana era a única operadora de Combat Vehicle 90 no país em janeiro de 2024. A brigada era considerada uma das melhores do exército ucraniano, precisamente devido ao fato de usar tanques Abrams, Bradleys e os veículos CV-90. O exército afirmou ter usado o Combat Vehicle 90 em emboscadas, destruindo 40 blindados. Quanto a como eles podem destruir tanques facilmente, os CV-90 também podem ser equipados com um 120 mm em vez do autocanhão. Isso gera mais chances para a guerra anti-tanque, área em que a Rússia enfrentou grandes dificuldades durante o conflito. As fraquezas logísticas e operacionais da Rússia provavelmente serão determinantes em como os Combat Vehicle 90 operam. Com esquadrões russos tendo apenas 3 veículos, em contraste com os 4 usados nas táticas ocidentais, os veículos de suporte serão cruciais em uma guerra prolongada. O 10590 possui um canhão automático capaz de rasgar a armadura e desabilitar completamente um veículo inimigo. O CV-90 pode buscar e destruir alvos no escuro com miras de visão noturna avançadas, permitindo que o veículo de combate sueco destrua rapidamente ofensivas russas que se aproximam. Ao incapacitar até mesmo um veículo, um esquadrão de infantaria mecanizada russa é reduzido a apenas 2 veículos, ou 66% de sua mobilidade. A perda de mais um veículo reduz o poder ofensivo de grande calibre do esquadrão a 1/3. Isso reduz fortemente a eficácia de um esquadrão mecanizado contra outros esquadrões. Um problema adicional para a Rússia é que está lentamente ficando sem tanques e mão de obra. O exército ucraniano demonstrou possuir tanques e veículos de apoio mais modernos em comparação com o lado russo.
O tanque de batalha principal russo mais moderno, o T-14 Armata, deveria ter sido concorrente direto, se não superior, dos tanques M1 Abrams atualizados. No entanto, o exército russo só recebeu 14 desses tanques até agora, apesar do programa estar em andamento há cerca de uma década. Os tanques ficaram no campo de batalha por apenas 3 semanas antes de serem retirados sem cerimônia. O motivo? Desempenho ruim. Apesar das supostas melhorias em relação aos T-90S anteriores, os tanques Armata ainda não conseguiam competir com os M2 Bradleys, Abrams modernizados e possivelmente até mesmo os Combat Vehicle 90S ucranianos em campo. Ademais, demonstrou-se que drones kamikaze podem destruir tanques, tornando-os amplamente inúteis na grande escala da guerra que depende da tecnologia emergente. Além disso, como a Rússia não produziu muitos desses tanques, seus estoques de peças estão ficando baixos. Imagens de satélite confirmam bases de reserva de tanques vazias. Analistas estimam que a Rússia possua até 3.000 tanques armazenados. No entanto, é provável que sejam modelos bastante antigos, como os T-72 ou T-80. Esses tanques possuem uma armadura leve em comparação aos designs mais recentes, tornando-os alvos fáceis para o arsenal ucraniano de veículos blindados, drones e mísseis anti-tanque. Até agora, focamos nas habilidades do C-90 em conjunto com o sistema de camuflagem Barracuda. Mas eis a surpresa! O Barracuda não foi desenvolvido especialmente para os carros suecos. O fabricante afirma que o sistema de camuflagem móvel Barracuda para veículos blindados pode ser adaptado e aplicado a praticamente qualquer veículo com silhueta similar. Se a Saab fornecer mais sistemas de camuflagem para a Ucrânia, seu exército poderá utilizá-los em diversos tipos de veículos. A camuflagem avançada seria uma grande vantagem para as unidades operacionais de drones e mísseis de longo alcance. Isso permitiria à Ucrânia colocar suas unidades antiaéreas e antitanque mais perto da linha de frente, sem medo de detecção e destruição por mísseis russos de longo alcance, usando camuflagem ofensiva em vez de defensiva. A Ucrânia pode manter a pressão atual sobre a Rússia. A Ucrânia pode usar seus mísseis de longo alcance para atingir as linhas de suprimento russas e o território russo mais profundamente. Este ano, os principais alvos foram estradas vitais e pontes, e depósitos, reduzindo a capacidade russa de abastecer sua máquina de guerra com mais mão de obra, e veículos. Mas a Ucrânia também tem atacado diretamente os suprimentos de combustível da Rússia, coordenando ataques de longo alcance em refinarias de petróleo cruciais nas regiões ocidentais da Rússia, que estavam lá por estarem perto da União Europeia. Como um dos maiores importadores de petróleo e gás da Rússia, a Ucrânia causou uma escassez generalizada desses recursos domesticamente. Isso criou um problema duplo para a Rússia. Os veículos russos estão consumindo diesel e gás, que se tornaram repentinamente escassos no país. Este problema é tão prevalente que a Rússia parou de exportar gás e diesel e pediu ao Cazaquistão para preparar seus próprios suprimentos para a Rússia importar. Sem o combustível, a Rússia poderia perder uma de suas maiores vantagens, a artilharia. Isso ocorre porque o país possivelmente possui o maior arsenal mundial de artilharia, autopropulsada e rebocada, sendo a Rússia uma produtora significativa com o apoio da Coreia do Norte, que fornece munições desde 2023. Eles poderiam usar a artilharia para atacar o interior da Ucrânia, impedindo seu exército de defender a linha de frente. Sem combustível para os veículos, a artilharia russa corre risco de ficar parada. Com a Ucrânia aprimorando seus sistemas de drones e usando mísseis de longo alcance da OTAN em Donbass, a Rússia pode não conseguir acompanhar o ritmo. Além disso, a questão do combustível pode reduzir a capacidade exportadora da Rússia. Se as refinarias russas processarem todo o petróleo e gás em combustível para consumo interno, sem exportar, o país perderá 2 importantes fontes de exportação. Com a economia do país altamente dependente das exportações de petróleo e gás, representando cerca de 45% do orçamento federal, isso poderia criar um ciclo vicioso de falta de recursos para abastecer seu exército. Se o sistema de camuflagem Barracuda se tornar comum para a maioria dos veículos terrestres, além dos Combat Vehicle 90, a Ucrânia pode se destacar na qualidade e capacidades operacionais de seus esquadrões de infantaria mecanizada.
E com a aproximação do inverno, a capacidade de abafar as trilhas do veículo e as assinaturas eletromagnéticas permitirá que a Ucrânia se mova de maneira mais furtiva e impeça a Rússia de usar seu número para sua vantagem. Mas o que você acha? O sistema Barracuda dará ainda mais vantagem à Ucrânia no campo de batalha? Existem aspectos mais relevantes que a OTAN deveria focar em fortalecer no âmbito militar? Agradeço por assistir e comente abaixo. Os drones ucranianos estão lançando minas anti-tanque como bombas. Para mais informações, confira os vídeos disponíveis.